Sabemos muito pouco sobre o que é dito sobre Satanás, as teorias que o envolvem. Pouca coisa a Bíblia diz. Muitas vezes ouvimos por aí em livros, mas são apenas suposições. As regras básicas para o entendimento, nós só temos as que foram reveladas na palavra. Consta na palavra de Deus que ele foi um anjo da maior hierarquia de Deus, de nome Lúcifer, o qual se rebelou contra Deus através de todos os pecados possíveis que o envolviam e dos quais muitos foram herdados pelo homem. E o que aconteceu? Satanás em inglês, ele foi expulso do paraíso. E há até hoje uma pergunta de Satanás a Deus que não quer calar. Conta-nos Spurgeon que Satanás questionava Deus, falava: Deus, eu errei, o que foi me dado? Tua justiça, tua ira sobre mim, justa, pura e verdadeira. Mas eu vejo que nem sempre na história bíblica ocorreu dessa forma. Satanás cobrando Deus. Olha que ponto chega. Então conta-nos a história de Spurgeon, um grande pregador que viveu no século XIX, e ele dizendo lá: diabo, Satanás apertando Deus, falou: Senhor, sobre mim recaiu a tua justiça pura e verdadeira. Mas o que dizer de Adão? Adão e Eva lá no paraíso tinha tudo para se regozijar. E o que aconteceu quando eles erraram? Misericórdia. A mim, justiça correta. E Adão, tu destes misericórdia. Não há uma incoerência, Senhor. O diabo questionando Deus. Aí ele continua: o que dizer então de Noé? Noé, tão pecaminoso quanto todos da sua época, só porque ele cria em ti, tu os poupastes, a família e ele próprio. Eu errei, e o que o Senhor deu para Noé? Misericórdia e salvação. O que dizer de Davi, um idólatra, um adúltero, um assassino, que adorava a si próprio, adorava o sexo, chegou ao ponto de cometer homicídio? A mim, justiça correta. A ele, misericórdia, a ponto de tu chamares ele de homem segundo o teu coração. O que dizer de Abraão? Abraão mentiu para ti. Eu errei, justiça. Abraão, misericórdia. E hoje tu chama de, apesar de tantas mentiras, de o homem que é chamado e considerado o pai da fé? Deus, explique-me todas essas coisas. O que dizer de Sansão? Sansão, o traidor, te traiu e teve todas as orações lhes respondida com amor e misericórdia. Deus, explique-me, por que tamanha diferença? O povo do deserto, o povo que tu tiraste da escravidão e os cercastes de bênçãos, o que eles estavam fazendo? Adorando um bezerro de ouro. A mim fizeste justiça. E aquele povo, só porque te aceitou como único Deus vivo e verdadeiro, tu destes misericórdia. Explique-me, Deus. Satanás numa cobrança direta com Deus. Resposta de Deus: você sabe por que eu chamo Davi de homem segundo o meu coração, Satanás? Por que Abraão é considerado por mim meu amigo e pai da fé? Por que o povo do deserto, mesmo idólatra, eu o salvei? Você sabe por que todo aquele que crê no meu nome, hoje, eu ainda continuo salvando? Olhe para aquela cruz, a cruz do Calvário. Lá eu paguei a mim próprio, a mim mesmo, para apaziguar a minha ira com o meu sangue, sangue do meu filho, para todo aquele que crê no meu nome pudesse ser salvo. Então, fique no seu lugar, Satanás. Justiça foi feita
na cruz de Cristo. Palavras duras, palavras pesadas do nosso Deus. Salmos 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Agora, amados, no céu não há somente um homem sentado ao lado de Deus. Não há somente um Deus, segunda pessoa da Trindade, mas também um homem semelhante a nós, representante de nós, ossos dos nossos ossos, carne da nossa carne, o representante que abriu os portais celestiais para inaugurar a nossa entrada. Spurgeon retrata assim essa entrada triunfal de Jesus, homem de carne e osso. Agora, há um homem diferente, não somente como Deus. Essa diferença desse Deus da segunda pessoa da Trindade que sempre existiu. Hoje ele é Deus, mas carne da nossa carne, ossos dos nossos ossos. Para quê? Nosso irmão, nosso brother, para nos representar no reino celestial. E Spurgeon retrata assim a entrada do nosso Senhor. Nunca um homem havia entrado nos portais celestiais. E conta nessa ilustração, Spurgeon, analisando quando Cristo estava entrando nos portais celestiais, os anjos levantando as vossas cabeças e olhando por cima do muro celestial. Quem é esse? Quem é esse, o Rei da Glória, que ousa entrar nos portais celestiais? Nunca um homem havia tido ousadia de entrar. E Jesus, lembramos, para ilustrar aqui, quando Esther, lá no Velho Testamento, tinha que chegar no rei, ela primeiro havia o anúncio para ela entrar e se aproximar no rei, enquanto o cetro que estava na mão do rei, não abaixasse, não ilustraria, dando ensejo à possibilidade da entrada de qualquer pessoa, nesse caso Esther. Cristo, chegando no céu, não por graça, por toda a obra que ele cumpriu. E ali ele não precisou aguardar nenhum cetro descer para autorização. Ele, com toda a autoridade, dizendo: levantai, ó portais celestiais, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí ele entrando, todo mundo no céu, abismado, porque nunca havia entrado um homem que nos representaria nos portais eternos. Desta forma é que a linda ilustração de Spurgeon. Qual homem que nunca entrou aqui, diziam os anjos? Quem ousa entrar? Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o nosso Rei, o nosso Senhor. Esse não entra por graça, diferente de todos nós, mas sim pela obra única e verdadeira do Calvário, um homem que viveu perfeito, para nos representar, que cumpriu toda a lei, que teve toda a autoridade no céu e na terra. E ele entraria dizendo ao Pai: Pai, está tudo consumado. E a resposta do Pai é essa: de fato, está consumado. Ou seja, está tudo pago. Todo o pecado de quem nele aceitar foi pago, cumprido e depositado naquela cruz. Nós que o aceitamos fomos crucificados e condenados em Cristo naquela cruz. Essa foi a condenação passada de quem aceitou Cristo. Tudo nesse plano foi queimado, o fogo queimou toda a possibilidade de pecado. Por isso que não há mais nada
a queimar. Não há julgamento, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lugar queimado, não resta nada para ser queimado. Cristo consumou tudo na cruz. E há muitas dúvidas da diferença de Cristo de antes e Cristo atual. Muitos dizem, que diferença tem, que glória tem Cristo entrar no céu, se ele sempre existiu, sempre esteve lá? Sempre esteve, mas como Deus, agora de carne e osso, carne da nossa carne e ossos dos nossos ossos, para nos representar. Agora os portais estão abertos, já inaugurados, para receber todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem lê, entenda. Agora ele não se assenta somente como Deus, mas como um homem, como um irmão. Our brother, nosso irmão. Oh glória, que coisa linda. Lá está ele nos representando e nos dando a mesma condição de um dia podermos estar diante do Pai, com toda a autoridade que Cristo nos concedeu, pois todo julgamento foi lhe concedido na cruz de Cristo. Eu já fui crucificado com ele na cruz. Quem o aceita, nenhuma condenação há para que neles estão. Carne da nossa carne, ossos dos nossos ossos. Apocalipse 20, 11 e 15. 11 e 15, Apocalipse 20, 11 e 15. O juízo de Deus, o grande trono branco. O trono é branco porque significa pureza. O trono é grande porque o julgamento de todo mundo, a parte de João 3,16, a parte dos que não têm Cristo. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, grandes, os ricos, os sábios, os poderosos e pequenos. Reparem aqui, amados, que todo esse capítulo é de mortos, de cima a embaixo, ou seja, todos aqueles que não aceitaram Cristo, que são considerados mortos. Vivos são os que foram vivificados em Cristo, estando ainda aqui em carne ou lá no cemitério. Independente de onde estão, com Cristo está vivo, independente da condição atual. Quem não tem Cristo está morto. Portanto, todos aqui são o julgamento deles, dos mortos. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos julgados foram segundo as suas obras. Eles foram julgados, não segundo as obras, conforme o que se achavam escrito nos livros. Deu também o mar devolvendo todos os que morreram sem Cristo, assim como a terra devolverão também todos os que morreram sem Cristo, todos mortos. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, lago de fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Quem não tem Cristo vai herdar isso aqui. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e todo aquele que não foi achado no livro foi lançado no lago de fogo. Nem vou falar o glória, porque isso aqui é maldição para aqueles que não têm Cristo. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos já recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. De quanto mais severo o castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos
do Deus vivo. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Apertado é o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ela. Foi dito muito nas leituras da palavra de Deus, que no mínimo deve causar curiosidade aqui. Mateus 7, de 16 a 20. Pelos frutos conhecereis a vossa árvore. Quais são os frutos do salvo? Você tem dado fruto, amado? Ou só está dizendo que aceitou Cristo da boca para fora? Sem frutos, a árvore merece ser cortada, diz esse capítulo. E aí, você está dando frutos? Você está planejando dar frutos? Reveja a tua conversão, se assim for. E tem três análises, três conceitos que o povo imagina ser Jesus. O ateu, o incrédulo da palavra de Deus, muitas vezes ele é tido como mentiroso, ou como um doido, louco, lunático. Vamos analisar as palavras de Jesus e com a inteligência mínima que tem que ter um ser humano, se ele pode, se coaduna mentira com déficit mental nesse que foi chamado Jesus. Ninguém afetou a história de tal maneira como Cristo. Cristo dividiu a história ao meio. Do seu nascimento deu-se o nosso calendário. Nós estamos no ano 2021, portanto é a idade do nosso Jesus homem, 2021 anos. A divisão do nosso calendário foi feita por ele. Ele é mentiroso? Ele é lunático? Ele fez alegações como tais. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, e mostre a ele que você está indo por amor, não porque você foi obrigado, ou porque você o ama. Olha que palavras, poderia vir de um lunático, de um mentiroso? Os discípulos, quando perguntaram a ele: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? E esse lunático, ou mentiroso, entre aspas, disse nada mais do que, nada menos assim: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7, amados, são 490. Será então que seria 488 perdões, 489 perdões, 490, ufa, acabei, nunca mais preciso perdoar? É óbvio que não. O que ele quis ensinar? Que todas as vezes que você tiver que perdoar, assim você vai demonstrar a gratidão por tudo que ele fez. Ele disse mais, vê se pode um lunático dizer o que está sendo retratado nas palavras dele aqui. Se a vossa justiça, você que já foi salvo, não exceder aqui, no intuito, no coração, em muito, a dos falsos escribas, incrédulos e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Olha que palavras. Seria de um lunático? Seria de um mentiroso? Quando ele estava morrendo na cruz, lá nos seus últimos momentos, ele olhou para as pessoas e sentiu dó, pena daqueles cães que o cercavam. Após ele ter dito ao Pai que ele se considerava um verme por estar carregando os nossos pecados, ele olhou para as pessoas embaixo e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Poderia essas palavras vir de um lunático, de um mentiroso? Quem lê entenda, quem tem cérebro raciocine. Mas ele além pode ser mentiroso, poderia ser lunático, mas a terceira é Jesus, nosso Salvador. O que você acha que ele é? Sinceridade de coração, sem hipocrisia. Eu ouço muito falar por aí, todos os caminhos levam a Deus. Será? Será que essa afirmação não está dizendo
Ah, Cristo é um lunático, é um doido, é um mentiroso, morreu naquela cruz à toa, já que todos os caminhos levam, todos os caminhos levam a Deus. Será então que ele precisaria, que ele morreu à toa? Mateus 7, 13, 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos entram por ela. Amados, eu acho que já foi dito o suficiente para entender quem é o Salvador, quem é o nosso Rei, o Rei da Glória. Tem muitos hinos hoje cantados e produzidos, e eu vejo que não são muito direcionados ao verdadeiro Salvador. E eu estou vendo que tem ficado esquecido muitos hinos tradicionais que foram dezenas de vezes mais inspirados que os atuais. E eu quero, nesta série de vídeos, relembrar a letra desses hinos maravilhosos que realmente pregam o Evangelho do nosso Senhor, diferentemente dos atuais. E nessa série eu estou trazendo mais um hino que eu vou declamar em poesia, e eu tenho certeza que vai servir para a nossa edificação, daquele que tem o Espírito Santo lhe tocando no teu coração nesse momento. O hino é intitulado Alto Preço, muito lindo. Sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu e você fôssemos um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, e nos via redimidos pelo seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras do amor, e na sua força do Espírito Santo, proclamando-nos aqui. E pagaremos um preço de sermos um só no coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, ou seja, lutem, e nos tem separados do seu amor, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém? Que Deus esteja iluminando todos vós, e que o Espírito Santo toque no coração de cada um. Se alguém ainda não aceitou Cristo, que seja tocado pelo Espírito Santo para reconhecer o verdadeiro Salvador. Amém, amém, amados.